Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil mantêm as buscas por sobreviventes na tragédia das chuvas da zona da Mata Mineira. Até agora, 31 mortes foram confirmadas, 25 pessoas morreram em Juiz de Fora e 6 pessoas morreram em Ubá. Outras 38 estão desaparecidas e mais de 3 mil tiveram de deixar as próprias casas. As aulas foram suspensas na rede municipal e alguns colégios estão na zona da Mata Mineira. Ontem nós entrevistávamos o porta-voz do Corpo de Bombeiros, que falava sobre topografias muito parecidas da região serrana do Rio de Janeiro com essa área da zona da Mata Mineira. O que é que você viu por aí até agora, Calixto? Bom dia. Oi, Carla, muito bom dia para você, Sheila, Megali, a todos que nos acompanham. Estou vendo uma situação ainda muito crítica, pessoal, principalmente aqui nessa parte onde eu estou, o bairro mais afetado de Juiz de Fora, Parque Bournier, ou para os moradores mais familiarizados aqui, JK, também como é conhecido. Vou deixar aqui para vocês, olha só, para quem nos acompanha pelo YouTube, ó, esse é o cenário atual agora. Nesse local aqui onde eu estou, havia um conjunto de 12 casas. Nessas 12 casas moravam pelo menos 50 pessoas, todas da mesma família. E agora a maioria dessas pessoas está soterrada aqui nesse local, Parque Bournier. Algumas delas já foram resgatadas, pelo menos 10 com vida. Outras 5 foram resgatadas, infelizmente, não resistiram à queda do deslizamento. Essa barreira aqui atrás de mim, ela deslizou por conta das fortes chuvas que atingiram aqui o município de Juiz de Fora, como você bem trouxe agora há pouco, Carla. 25 pessoas ao todo, só aqui em Juiz de Fora, acabaram morrendo, não resistiram. Outras pessoas em Ubá, que é o município vizinho aqui. Então essa área aqui ainda está carregada de lama, um trabalho que não tem hora para acabar do Corpo de Bombeiros. Ainda há pelo menos 13 pessoas a serem resgatadas aqui dessa área de deslizamento de terra. E eu vou chamar agora, Carla, aqui com vocês, a pessoa que está com a maioria dos familiares soterrados aqui. Tem pelo menos 13 parentes dele aqui. É o Cleiton Ronan. Cleiton, primeiro eu quero te agradecer, cara, por estar aqui. Bom dia para você, aqui na Band News FM. A gente sabe que você está ali com praticamente metade da família. Você estava conversando comigo ontem, está aqui hoje de novo à disposição, acordou cedo. Na verdade, você nem consegue dormir, né? Eu imagino. Conta como é que está esse coração, como é que estão as buscas. Os bombeiros já deram alguma novidade para você? Bom dia. Bom dia, Rock. Bom dia a todo o pessoal. Cara, tá igual ontem ou até pior, porque conseguiram tirar mais alguns corpos ontem e ainda não conseguiram achar minha irmã nem meu sobrinho. Isso é desesperador, porque a cada minuto que passa é menos esperança que a gente tem no peito de encontrá-los com vida, de encontrá-los respirando aí, como foi dito, eu não consigo nem dormir, o tempo inteiro o celular vibrando e a gente acorda achando que era alguma notícia falando que achou e não acha, e a gente está aí nessa expectativa, mas desesperado também, procurando uma resposta, procurando que ele seja encontrado, para que aplaque pelo menos, ainda que encontre morto, mas pelo menos a gente vai dar um enterro digno para elas. Me conta aqui que você não mora aqui, você mora um pouco aqui embaixo, né, nessa rua vizinha. Como é que foi o momento que você recebeu a notícia que a casa onde seus parentes estavam havia sido destruída com deslizamento? Como é que foi essa correria? Eu estava em casa e essa chuva ontem apertou ela 10 horas da noite, né? Aí começaram a mandar mensagem, mandar vídeo falando que deslizou a casa da minha irmã, a casa da minha mãe. E eu não queria acreditar, minha esposa falando, é a casa da sua mãe, vai lá ver o que está acontecendo. Aí quando o vídeo chegou, eu de fato identifiquei que era a casa da minha irmã. E subi imediatamente, depressa, desesperado, querendo ajudar, querendo tirar os escombros, gritando o nome dela, gritando o nome do meu sobrinho, gritando o nome dos demais familiares para, de alguma forma, tentar tirá-los dali, mas sem sucesso. Muito obrigado, Cleiton. Eu desejo força para você nesse momento, tá, meu amigo? Deus possa te confortar. Gente, então, panorama de momento, esse Cleiton Ronan está com metade da família aqui, como eu disse, soterrada aqui nessa área do Parque Bournier, onde eu estou. Nesse momento, panorama atual, 141 bombeiros militares trabalhando nesse momento, nesse resgate a essas vítimas, e não só aqui no Parque Bournier, por exemplo, no bairro Cerâmica também, nós tivemos 2 desabamentos de casas, onde 5 pessoas da mesma família estavam dentro desse imóvel, acabaram ficando soterradas também. Os bombeiros estão divididos, esses 141 militares, eles estão divididos, são 3 quartéis diferentes, incluindo o quartel de Belo Horizonte, Barbacena, Além Paraíba, estão lá também fazendo resgate dessas famílias. O que a gente pode ver andando pelas ruas aqui de Juiz de Fora é um cenário de muita lama. O nível do rio Paraibuna, eu passei por ele aqui agora, ainda está muito alto.
Ainda há previsão de chuva, de fortes chuvas ainda ao longo do dia, e isso preocupa bastante os moradores, pessoal. Isso porque os bombeiros já disseram que o terreno é muito complicado de fazer esse tipo de trabalho. Tem cães farejadores que estão ajudando nas buscas por essas vítimas, mas de fato o terreno é muito complicado, então é um trabalho muito delicado de se fazer. Claro que a gente vai continuar acompanhando aqui ao longo do dia. Volto com mais detalhes assim que eu tiver aqui atualizando a programação para vocês, mas nesse momento que nós temos, são 31 pessoas mortas, ainda 38 pessoas desaparecidas, 13 só, nesse ponto aqui onde eu tô, 13 pessoas soterradas aqui no Parque Bournier, em Juiz de Fora, pessoal. Volto Minha com nossa. vocês. E aí, quando a gente fala que o número de desaparecidos continua em 38, mas aumenta o número de mortos, nem em geral o que acontece é que a gente tem um número de desaparecidos, ele vai caindo à medida que, infelizmente, vão se confirmando as mortes. Mas isso não tem acontecido na mesma proporção. O número de desaparecidos ainda é muito alto. Agora, Calixto, a gente conseguiu observar na sua imagem que não chove nesse momento, porém tem alerta, como você disse, de mais chuva, e um alerta importante, pelo menos até amanhã, sexta-feira, com novas possibilidades de pancadas, o que dificulta ainda mais o trabalho realizado pelos bombeiros e pela Defesa Civil. Terreno instável, terreno encharcado, como são realizadas essas buscas? A gente imagina que o trabalho com máquinas e retroescavadeiras seja muito delicado e difícil. Ou seja, esse é um trabalho muito mais manual por parte dos bombeiros, até porque há informação de pessoas soterradas? Sim, Sheila, é muito mais delicado por parte dos bombeiros, isso porque é até mais manual do que maquinário. A gente pode observar, a gente que está aqui, as retroescavadeiras, elas são utilizadas para tirar aqui esse acúmulo, né, de entulhos, galhos de árvores, o acúmulo de lama também. Mas o que a gente pode observar é um trabalho muito braçal do Corpo de Bombeiros. Por exemplo, cordas estão sendo utilizadas porque tem um nível um pouco mais alto aqui, onde há chances de ter uma pessoa soterrada nesse nível mais alto. Então, esses bombeiros estão até utilizando cordas aqui para chegar nessas áreas. É, de fato, um trabalho muito delicado. Pra vocês terem uma ideia, pessoal, a Prefeitura aqui de Juiz de Fora divulgou que em 7 horas, né, da noite de domingo, de segunda para terça, na verdade, choveu mais que o dobro esperado para o mês inteiro de fevereiro. Então, e de fato, as próprias autoridades de Juiz de Fora assumiram que Juiz de Fora não estava preparado para receber essa quantidade de chuva que caiu na noite de segunda-feira. Então, de fato, é um trabalho muito braçal, até mais do que maquinário, em ambulâncias aqui, já de prontidão, para que, se alguma vítima for encontrada, principalmente com vida, já sair daqui direto para o hospital. Polícia Militar está fazendo um cordão de isolamento aqui. Até, pessoal, o nosso carro da imprensa, a gente teve que parar numa área um pouco mais abaixo, porque tem que ter um livre espaço aqui, um livre acesso para esses carros de emergência, carros oficiais, polícia, bombeiros, defesa civil também, e um pouco mais abaixo tem um ponto de apoio montado pelos moradores. Ali eles estão arrecadando comida, água, suprimentos para as pessoas que, mesmo com o deslizamento, conseguiram sobreviver, conseguiram sair a tempo, mas não tem mais nada, só estão com a roupa do corpo e, infelizmente, todas sujas. Desde quando aconteceu o deslizamento desse barranco, conseguiram sobreviver, e agora também um ponto de apoio está sendo montado aqui, mas a situação de fato, muito ruim, é muito crítica aqui ainda no Parque Bournier. Os bombeiros trabalhando bastante, principalmente usando a força ali dos braços, porque é de fato uma área muito delicada, uma região muito instável. Ô, Calixto, você está numa região de comunidade, né? Na capa do Globo eu vejo uma área que parece ser mais um bairro de classe média, em que a água subiu até o nível ali da porta dos carros e a lama endureceu essa água, que água mas não é, né? Tornou-se o local por onde as pessoas se equilibram para poder andar. Olha só que cena impressionante, ela formou-se uma casca de lama, e as pessoas andam agora no nível em que a água estava, que era o nível na porta dos carros. Quer dizer, foi uma chuva, uma tempestade de grande alcance, com todo tipo de estragos, todo tipo de perda material, perda humana. Juiz de Fora é uma cidade grande, né, Calixto? De média para grande, tem coisa de 600, 550 mil habitantes. Quando você circula pela cidade, há pontos que conseguiram escapar dessa fúria da tempestade, ou de certa maneira toda a cidade de algum modo foi afetada? Não, Megali, isso inclusive eu estava conversando fora do ar com a nossa chefe de reportagem do Rio de Janeiro, Luana Bernardes. Parece inclusive duas cidades diferentes aqui em Juiz de Fora. O centro e aqui essa região de área mais comunidade, área de encostas, uma parte um pouco mais baixa, porque quando você anda para o centro,
que é até onde a gente está ali alocado, você não vê, não, nem parece que choveu isso tudo que choveu. Tá tudo, só os comércios, lógico, que não estão funcionando, porque as pessoas estão fechando muito mais cedo. Ontem, por exemplo, 3 horas da tarde, não tinha comércio em lugar nenhum aqui em Juiz de Fora por conta disso. Mas a área do centro mesmo, ali o centro urbano de Juiz de Fora, nem parece que bateu uma chuva tão forte como bateu aqui nessas áreas, como Parque Bournier, Cerâmica, também tem um outro bairro aqui conhecido como Cascatinha, segundo os moradores, que foi bastante afetado, você entende? Então, de fato, nessa área mais central de Juiz de Fora, até parece que nada aconteceu. Diferença que faz uma infraestrutura adequada, urbana, né? A mesma chuva que destrói o Haiti, né, Porto Príncipe, só vai causar um ou outro transtorno numa cidade alemã. Aqui nesse caso, a gente não está falando de um oceano de distância entre duas cidades, a gente está falando da mesma cidade com a diferença de alguns quilômetros, né, entre esses dois pontos. Um que parece que nem afetado foi pela chuva, e outro que virou um cenário de verdadeiro pesadelo. Aliás, a gente manda um grande abraço, bem apertado, para o Cleiton, para os familiares, que é o que a gente pode mandar, né? O que a gente pode fazer aqui é difundir a informação e torcer para que o Cleiton e a família... Diga lá, o Pablito. Pode falar, pode falar. O Calixto tá com alguém ao vivo lá? Diga lá, Calixto, vai lá. Acabou de chegar aqui, pessoal, acabou de chegar aqui o Tenente Menon, da Defesa Civil aqui do estado de Minas Gerais. Tenente, por favor, primeiro te agradecer por estar aqui com a gente ao vivo na Band News FM. A gente sabe o tamanho que foi, conversando com os moradores aqui, a gente viu que é tratada como a pior tragédia da história de Juiz de Fora já, inclusive confirmado por autoridades, pela própria prefeita aqui, Margarida Salomão, em coletiva. Eu queria saber agora do senhor em que status está Juiz de Fora, como é que está a situação não só aqui do Parque Bournier, que foi a área mais afetada, mas em outros pontos aqui do município. Bom dia para o senhor. Bom dia a todos. Então, o governo de Minas, através do Centro de Inteligência da Defesa Civil, ele permanece monitorando a previsão do tempo, com a previsão para os próximos 3 dias, né? 25, 26, 27, quarta, quinta e sexta. O aumento de chuvas em todo o estado de Minas Gerais, principalmente a leste da região metropolitana de Belo Horizonte, Vale do Aço e inclusive também em Juiz de Fora, com a previsão aí de um acumulado de 150 a 200 milímetros para estes 3 dias. Além disso, também temos a previsão de uma nova formação de umas ACAS, Zona de Convergência do Atlântico Sul, para também quarta, quinta e sexta, o que pode potencializar esse volume de chuva na região de Minas Gerais. A gente estava vendo aqui, Tenente, que de fato Juiz de Fora não estava preparado para esse tipo de chuva, mas o vice-governador ontem estava conversando com a gente, falando a respeito das sirenes, claro, e essas sirenes, ontem, por exemplo, tocou no meu telefone, mas são todas as pessoas que têm acesso a essa sirene toca para todos os moradores, para que esses moradores possam correr, se proteger a tempo, antes que aconteça o que aconteceu aqui no Parque Bournier? Sim, esse tipo de alarme ele é chamado de cell broadcast, onde que nós mapeamos aquela região potencial em que a chuva vai atuar. Quando nós emitimos o alerta da Defesa Civil Estadual, esse alerta ele vai para aquelas pessoas que estão na região mapeada, aonde nós queremos que essa mensagem chegue. E independente do que a pessoa esteja fazendo, se o celular estiver no silencioso, se ela estiver vendo um filme, um vídeo no celular, essa mensagem ela vai interromper o que a pessoa está fazendo, vai tocar e vai avisar. Nós pedimos à população que acredite, né, nessas mensagens e tomem suas atitudes, seus meios, para que, quando receber esse tipo de mensagem da Defesa Civil, não fiquem em áreas de risco, devido à potencialidade de acontecer algum desastre. A gente sabe, Tenente, que muitas pessoas abdicam de deixar suas casas porque sabem, tem, além daquele apego pela casa, lógico, não quer largar. E qual que é o que a Defesa Civil pode atuar nesse momento? Porque
geralmente essas casas elas estão construídas em áreas de risco, né, de deslizamento, como aqui. Mas como a Defesa Civil pode atuar para proteger essas pessoas que são mais resistentes a deixar suas casas? Como é que a Defesa Civil pode atuar para proteger essas pessoas? Além de não só tirá-las de casa, mas dar um local seguro para elas depois que elas saírem da casa. A Defesa Civil Municipal ela trabalha com plano de contingência do município pela Defesa Civil. Nesse plano de contingência está previsto ali, em caso de desastre ou alguma coisa que aconteça na cidade, as medidas preventivas para atuar nessa resposta. No caso, se a pessoa ela se sinta desconfortável e queira ir para algum lugar, ela pode ligar 199, falar com as pessoas, né, os agentes de defesa civil, que vão deslocar essas pessoas para abrigos já pré-determinados, com toda a estrutura prevista para receber essas pessoas. Quais são os próximos passos agora para atender toda a população aqui afetada, não só aqui no Parque Bournier, mas em toda a área aqui de Juiz de Fora? Por conta da Defesa Civil, nós continuamos monitorando a previsão do tempo, emitindo alertas para a população. Ao receber esse alerta, procure sair das zonas de risco, áreas de alto, igual é aqui, um aclive muito alto, zonas de risco. Então, saia desse local, ligue para a Defesa Civil, não fique se expondo. Em caso com relação a águas, né? Não entre em áreas que já são alagadas ali, já tem aquela previsão de alagar toda vez, não tente atravessar enxurradas. E em caso de dúvida, novamente ligue 199. Também pode ligar 193, que é o que você perguntou também. A resposta, o Corpo de Bombeiros está trabalhando em várias frentes, né? É um trabalho árduo, é um trabalho demorado, é um trabalho pesado, para a gente, todas as forças do Estado de Minas Gerais, responder à população da melhor forma possível. Muito obrigado. Tenente Menon, aqui da Defesa Civil do Estado de Minas Gerais, pessoal. Trazer só a atualização de dados também, de pontos de apoio, que é muito importante para essas pessoas que ainda estão desabrigadas. São 3.000 pessoas desabrigadas aqui em Juiz de Fora. Há 15 pontos de apoio, pontos de acolhimento, escolas municipais aqui de Juiz de Fora funcionando como pontos de acolhimento para essas pessoas. Lá elas vão receber água, comida, algumas roupas, agasalhos também, porque faz frio. Faz bastante frio, por exemplo, agora. Agora não está chovendo, mas está frio aqui em Juiz de Fora. Não haverá aulas em nenhuma escola da rede municipal, pelo menos até amanhã, é o que decretou a própria prefeitura aqui de Juiz de Fora, e o município permanece em estado de calamidade, pessoal. Devolvo para vocês e já já eu volto com atualizações.